Transtornos do espectro autista. O que são esses transtornos? São distúrbios do neurodesenvolvimento, ou seja, há um neurodesenvolvimento, um desenvolvimento neurológico atípico. As pessoas se tornam autistas? Não, as pessoas nascem com um transtorno do espectro autista. E o ideal, e o que geralmente tem ocorrido agora, porque agora já se sabe disso, né, já se está atento a isso, é que o diagnóstico seja feito até os 3 anos de idade. Então, até os 3 anos de idade, já dá para se perceber que uma criança, né, tem traços, né, de algum dos transtornos do espectro autista. São 5 os transtornos principais do espectro autista, mas eu vou falar aqui nesse vídeo hoje sobre os 2 mais frequentes, os 2 mais conhecidos, que são o autismo, propriamente dito, e a síndrome de Asperger. O que caracteriza todos os transtornos do espectro autista, né? Inclusive o transtorno invasivo do desenvolvimento, que é um outro transtorno também desse espectro. A dificuldade relacionada à comunicação, à interação. A pessoa que tem traços de autismo, que tem autismo, né, ou algum dos transtornos do espectro autista, como a síndrome de Asperger, ela tem uma dificuldade que aparece, em geral o diagnóstico é feito hoje, que já se está atento, o diagnóstico pode ser feito, é feito, deve ser feito, o ideal é que seja feito até os 3 anos de idade. E hoje já se está mais atento a isso, né? Há pessoas que, adultos que têm autismo, que têm síndrome de Asperger, que tem síndrome, tem algum transtorno desse espectro autista, sim, porque as crianças crescem, né? E às vezes o diagnóstico é tardio e é feito só quando a pessoa é adulta. Mas a pessoa já nasceu com o transtorno do espectro autista. Então vamos dizer assim, são transtornos congênitos, a pessoa já nasce com eles e está relacionado com questões do neurodesenvolvimento, né? Um retardo, uma alteração, na verdade, né? Do neurodesenvolvimento. Na minha época que eu estudei, na época da faculdade, né, há quase 35 anos atrás, se entendia o autismo como causado por uma relação simbiótica com a mãe na vida perinatal, ou seja, dentro do ventre da mãe. Então, se dizia que uma criança que na gravidez tem uma relação, desenvolve com a mãe uma relação simbiótica, essa criança se torna autista. Hoje não é que está completamente descartada essa possibilidade, mas já se sabe, já há provas de que que não é um transtorno psicológico, né, emocional. É um transtorno que pode até, as questões emocionais podem ter pesado para que isso ocorresse, mas houve uma alteração realmente no órgão cérebro, no desenvolvimento neural, no desenvolvimento neurológico, né, ali na gestação, né? Então houve alguma alteração que pode ter, as questões do relacionamento da criança com a mãe podem estar associadas a isso também, podem ter contribuído para isso também, mas não é só isso, né? Há crianças que hoje, inclusive, há estudos, são síndromes que estão sendo ainda estudadas, né? Há muito o que se descobrir, já se avançou muito, mas ainda há muito o que se descobrir sobre esses transtornos. E já se fala, por exemplo, também até de questões relacionadas à alimentação, né, a própria alimentação da mãe, a relação com o glúten, enfim, há muitos estudos, muitas pesquisas, muitas especulações, né, algumas verdades sendo confirmadas, algumas verdades, entre aspas, ainda não confirmadas, ainda são hipóteses, então ainda está em estudo a etiologia, né, a causa dos transtornos do espectro autista. O fato é que uma criança que tem padrões de comportamento repetitivos, estereotipados, um bem típico, né? Teve filmes, inclusive, no passado sobre isso. Na época que eu estudei na faculdade, inclusive, a gente observava, né? Estudava a partir desse filme. As crianças com quem eu tive contato também na época que eu estava na faculdade ainda, né? Na época de estágio, elas tinham, por exemplo, esse comportamento estereotipado de vir para trás e para frente, do balanço, né? Elas faziam esse comportamento, elas tinham esse comportamento repetitivo.
Então são crianças que têm, não só esse, elas às vezes andam nas pontas dos pés, elas têm uns comportamentos meio estranhos, meio bizarros, e o que marca mesmo, que define que a criança tem a ver, está dentro desses transtornos do espectro autista, é a dificuldade da interação com o mundo. Ela tem realmente um mundo próprio e ela vive uma parte do tempo dela dentro desse mundo próprio. Se falava em autismo leve, moderado e grave, hoje se fala em 1, 2 e 3, mas é a mesma coisa, né? O autismo leve seria o autismo grau 1, o autismo moderado é o autismo grau 2 e o autismo grave é o autismo grau 3. Então tem graus, como todos os transtornos mentais, tem graus, né? A maioria das crianças que tem o autismo, elas têm um déficit cognitivo, ou seja, o QI delas, o potencial de inteligência dela é abaixo da média, potencial geral de inteligência. Levemente abaixo da média, ou moderadamente abaixo da média, ou até profundamente abaixo da média, né? Ela tem às vezes um retardo profundo. E às vezes é muito sutil, é muito leve. Essas crianças, elas, a gente percebe, né, também, além dos comportamentos estereotipados, uma outra característica de quem está no transtorno do espectro autista é exatamente ela ter um repertório bem restrito de interesses. Ela gosta de coisas que a gente chama de hiperfoco, né? Elas têm geralmente um hiperfoco, então elas gostam de um tema, de um assunto, e aquilo é o foco de interesse delas, né? Então tem crianças, por exemplo, que gostam de dinossauros, de desenhos animados específicos. Tem crianças que têm hiperfoco, às vezes, em algum esporte. Tem crianças que têm hiperfoco em algum tipo de leitura. Eu tive notícia recentemente de uma criança que tem um hiperfoco maravilhoso, que é um hiperfoco na Bíblia e nos personagens da Bíblia. Eu achei um hiperfoco bem interessante e bem positivo, né? Então a criança tem um hiperfoco, e mesmo as crianças que têm um retardo, que têm um atraso cognitivo, né, um déficit cognitivo, elas costumam ter uma habilidade em que elas são acima da média. Quer dizer, a inteligência geral é abaixo da média, na maior parte dos aspectos, né, da inteligência, porque a gente hoje já entende que a inteligência é múltipla, são muitos fatores dentro da inteligência. Então, embora ela seja abaixo da média na maioria dos fatores, em um fator específico ela é acima da média. Tem um filme antigo chamado Rayman, né, com Dustin Hoffman, em que ele tinha um retardo, ele era autista, e ele tinha assim a memória fabulosa. Caiu uma caixa de fósforo no chão e ele conseguiu contar quantos palitos tinham ali. O irmão, inclusive, se aproveita dele no filme, né, para ganhar dinheiro, porque como ele tinha essa percepção de números, o irmão leva ele para Las Vegas, né, algo assim, e aí ele consegue ajudar o irmão a ganhar, porque ele sempre acertava os cálculos, ele sempre fazia o cálculo muito rápido, né? Então ela tinha essa facilidade para fazer cálculos. Tem crianças, eu já encontrei, né, num estágio que eu fiz na época da faculdade, uma criança que tinha uma memória fabulosa e que conseguia adivinhar o dia da semana em que você nasceu pela data. Você dava a ela a data em que você nasceu e ela rapidamente fazia o cálculo e ela dizia, por exemplo, eu lembro que ela fez o cálculo, eu falei o meu aniversário, o professor assim, pediu que a gente falasse os dias para a criança calcular e ela identificou que eu nasci numa quinta-feira e depois eu fui verificar e de fato eu tinha nascido numa quinta-feira. Então ela tinha essa capacidade extraordinária de fazer esse cálculo. Então às vezes a criança tem uma habilidade imensa para desenho, para pintura, ela tem habilidade extraordinária para alguma coisa, mas o coeficiente geral de inteligência dela é abaixo da média. Levemente abaixo, moderadamente abaixo ou gravemente abaixo da média, né? Assim, profundamente abaixo da média. Existe aí eu já vou entrar na síndrome de Asperger, o que te diferencia a síndrome de Asperger dos outros, do autismo propriamente dito, né? É exatamente porque a cognição geral, o QI das pessoas que têm Asperger é muito acima da média. Então, normalmente as pessoas que têm Asperger, eles são o chamado autismo inteligente, né? Ao invés de ter um déficit na inteligência geral, ele tem um déficit, um QI acima da média, muito acima da média. Costuma ser, assim, verdadeiros gênios, né?
E aí tem uma série, inclusive, que eu recomendo que vocês assistam. Eu não terminei de assistir ainda, mas assisti os primeiros episódios. Se não gostarem de série, se não quiserem assistir todos os episódios, assistam pelo menos o primeiro episódio, porque ali você já vai ver muitas características da síndrome de Asperger. É Young Sheldon, o nome da série, e ali o Sheldon, essa criança, a gente vê claramente a genialidade dele, mas a dificuldade imensa dele de se adaptar a esse mundo, porque ele tem um mundo próprio. E é essa a característica mais marcante de quem está dentro do espectro autista. Eles têm até, se é um autismo leve, até que eles se envolvem nas coisas do mundo, né? Mas eles têm sempre aquela tendência de ir para o próprio mundo dele. O autismo grave, a criança praticamente não sai desse mundo dele, sai muito pouco do mundo dele. Então, uma criança que ela diz a hora de tocar e de ser tocada, tem muita dificuldade, né, para tocar e para ser tocada, para expressar afeto dessa forma que a gente conhece, né, beijando, abraçando, tocando, elas têm muita dificuldade com isso. E se fazem isso, elas fazem no tempo delas, na hora delas, do jeito delas. Então, o grande X da questão, vamos dizer assim, o que tem em comum em todos os transtornos, todos os distúrbios, né, dos transtornos do espectro autista, é exatamente essa dificuldade de comunicação, de interação, e também os comportamentos estereotipados e também o repertório restrito. E o grande X da questão, né, o que eu vim falar aqui nesse vídeo, assim, de principal, né, tô descrevendo um pouco só para quem não tem ainda um diagnóstico, né, algumas pessoas que estão aqui assistindo é porque já conhecem alguém que tem o diagnóstico, já tem um diagnóstico claro e definido, mas se você tem uma suspeita, então a partir desses sintomas você pode e deve buscar fazer uma avaliação, levar para um psicólogo, né, psicólogo de preferência especializado em neuropsicologia, e para fazer uma avaliação, ou um neurologista, né? Normalmente o neurologista pede para passar pelo neuropsicólogo primeiro, e aí a pessoa faz a avaliação para ver ou não uma confirmação de diagnóstico. E a coisa mais importante que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo é o como lidar com isso. Primeira coisa é que é natural para os pais, vou falar agora para os pais especificamente, para a família especificamente, quando a gente quando ocorre uma gravidez, né, a expectativa é de que a criança nasça dentro dos padrões, né, a criança nasça com os 10 dedinhos nas mãos, os 10 dedinhos nos pés, que fisicamente ela seja toda perfeita, e uma criança que nasce com um transtorno do espectro autista, ela nasce perfeita, fisicamente ela é perfeita. Aí se vai perceber nos primeiros meses de vida, já se vai perceber que a criança tem alguma coisa diferente das outras, né? Se é um autismo grau 1, né, às vezes é muito sutil e às vezes até se demora um pouco o diagnóstico, porque é muito sutil, né? Às vezes, assim, a criança, o interesse dela é mais nos objetos do que nas pessoas, né, tem uma certa dificuldade para olhar para as pessoas, para sustentar o olhar para as pessoas, né, uma criança que está sempre buscando objetos, buscando fora, né, porque os interesses dela são muito internos, né, não está relacionado com as outras pessoas, como eu disse, a dificuldade é na comunicação e na interação. Então ela tem essa dificuldade. Às vezes é uma criança que tem choro imotivado, que nada aconteceu, nada foi feito. Eu tive uma experiência assim, inclusive na época do estágio, né? Uma criança que eu fui levar para um balancinho no parquinho da instituição onde eu fazia estágio, e a criança começou a chorar e eu fiquei meio insegura, meio sem saber o que tinha acontecido. Eu levei ela de volta para a sala para pedir orientação à psicóloga que me supervisionava, e a psicóloga me disse: não, Clara, não tem nada a ver com você não fez nada. Eu falava: nossa, será que eu fiz alguma coisa para ela chorar? Porque estava tudo bem, eu estava balançando ela ali no balancinho e ela estava bem, e de repente ela começou a chorar, um choro sentido, um choro profundo. Ela disse: não, é algo dentro do mundo dela, né? Ela é autista, né? E aí foi uma das primeiras crianças, né, com que eu tive contato, né, que tinha um transtorno do espectro autista. Então, como eu disse, como lidar com isso? Então, é natural que ao se chegar ao diagnóstico, os pais se assustem, né? Porque a gente nunca espera, né, que
que um filho nasça. Tem um livro chamado Longe da Árvore, né, que fala exatamente disso, dos filhos que nascem longe da árvore, os frutos que caem longe da árvore, ou seja, os frutos que não estão dentro do padrão que a gente espera. E há um sofrimento, né, para os pais, porque eles não esperavam uma criança diferente do padrão, né, do normal, né, normal do ponto de vista estatístico, né. Então ela é uma criança que ela é fora da curva, né? Mesmo a criança que tem Asperger, ela é uma criança muito inteligente, mas é uma criança estranha, uma criança que é fora da curva, tem um QI muito acima da média, então é uma criança diferente, né? Se vocês assistirem a série que eu sugeri aí, o Young Sheldon, vocês vão ver que ele é um menino bem diferente, né? Que a família tem dificuldades para se adaptar, ele tem inclusive uma irmã gêmea, é divertida a série também. Ele tem pelo menos nesse início, eu não cheguei ao final, mas o início é bem engraçado também, até. E a irmã gêmea se estranha completamente com ele, o irmão mais velho completamente também. E só a mãe é que consegue ter um certo entendimento, embora não tenha, no início, no primeiro episódio, não tenha ainda um diagnóstico, mas a mãe, embora ele já seja até grandinho, né? Mas a mãe tem tem uma, vamos dizer assim, se abre, né, para tentar entender melhor e se comunicar melhor com ele e respeitar e entender o processo dele de comunicação e de interação. Mas geralmente a família, como eu disse, se assusta, e você não se culpe por se assustar, porque é natural que você se assuste, que seu mundo caia, né, de certa forma, porque havia uma expectativa e aí aquela expectativa não se cumpriu e há uma frustração e você precisa, você como pai, como mãe, precisa aceitar isso, lidar com isso e não ficar, não se culpar e não se recriminar por isso, porque é natural que você realmente tenha esse sentimento de frustração, de decepção, já que é uma criança que é fora dos padrões, como eu disse. Passado esse momento, o que você precisa fazer é buscar realmente recursos, né? Confirmar diagnóstico e iniciar a estimulação precoce. Na época que eu estudei, havia um entendimento de que o cérebro, a gente nascia com aquela quantidade de neurônio, que não aumentava, que não mudava, que o cérebro era como se fosse rígido, que a gente nascia com o cérebro rígido, como se fosse um cimento já duro. E hoje já se fala, já se sabe que o cérebro é plástico, quer dizer, tem uma plasticidade no cérebro. O cérebro, ele é moldável, ele é modificável, né? Os neurônios podem voltar a funcionar, podem ser reativados. Então, muitas descobertas foram feitas, né, de 35 anos para cá, né? E dentro dessa perspectiva, isso é muito bom, porque a criança que nasce, né, como eu falei, todos nascem, né, com autismo, né, se tem um espectro autista porque nasceu assim, se o diagnóstico for precoce, se ela for diagnosticada muito cedo, pode haver uma estimulação feita pelos próprios pais. E eu tenho visto, inclusive, muitas mães dedicadas que até pararam de trabalhar, pararam de fazer outras coisas ou mudaram suas vidas em função dessa criança. Quem tem uma criança especial, na verdade, tem que haver toda, a segunda orientação que eu digo, que eu vou dar, é que você entenda que nada acontece por acaso e que se veio para você um filho assim, é porque você tem o que aprender, tem o que ensinar e que vocês vão precisar, enquanto família, se reinventar mesmo, né? Vão ter que adaptar a vida, não para viver em torno dessa criança especial, no sentido de deixarem de viver as próprias vidas, mas vocês precisam realmente adaptar a vida, adaptar a dinâmica da família a essa criança, né? Porque ela vai precisar de mais estimulação do que uma criança que nasce normal, voltando a chamar normal, né? Falando do ponto de vista estatístico, né? São crianças realmente especiais e não são, não no sentido pejorativo, quando eu falo que são crianças que não são normais, que são fora do padrão, não é no sentido pejorativo, é no sentido de que realmente, estatisticamente, elas são diferentes, elas são crianças que estão fora do padrão. Então, a família precisa se adaptar. Ao mesmo tempo, a família também, uma recomendação importante que eu quero fazer aqui, é que você não deixe de olhar para você. Você, mãe, principalmente as mães, né? Os pais também. Você não pode deixar de olhar para você, de olhar para os outros filhos que você tem, se você tem outros filhos, né?
Então é importante que você continue cuidando do casamento, continue cuidando de você, continue cuidando do casamento, continue cuidando dos outros filhos que você tem. Embora essa criança vá precisar de uma atenção especial, de uma dedicação, né, maior, você precisa também estar atento para não negligenciar com a sua própria vida, né? Eu costumo dizer que Deus, né, um ditado popular que eu gosto de repetir, que eu concordo com esse ditado popular, que é Deus dá o frio conforme o cobertor, Deus não dá uma cruz que a gente não possa carregar. Então, Ele não dá desafios, não é que é uma cruz, não é que é um peso, é um desafio, né? Ter uma criança especial, né, particularmente do espectro autista, é um desafio que a vida, Deus confiou a você esse desafio, né? Se Ele mandou para você é porque você tem condição, é porque a sua família tem condição de lidar com isso. Ele só manda aquilo que a gente tem condição de lidar. E Ele está mandando para você porque vocês vão dar conta de lidar. Mas para vocês lidarem bem com essa situação, para que essa criança receba toda a assistência, todo o amor, todo o cuidado que ela precisa, é preciso também que a família continue acontecendo, continue vivendo. É importante também que todos os membros da família, eles tenham suas próprias vidas, né? Os outros filhos, como eu disse, não podem ser negligenciados, não podem ser rejeitados, deixar de ser vistos, porque a casa agora gira em torno da criança que tem um transtorno do espectro autista. Então, a casa precisa se adaptar à criança, sim, precisa... vai haver realmente necessidade de mudar, às vezes, a rotina da família, se chega a família uma criança autista, mas os pais precisam continuar sendo casal, precisam continuar atendendo suas necessidades individuais, né, se cuidando, se olhando, e precisam também, se tem outros filhos, cuidar, né, também para que os outros filhos sejam vistos e estejam bem, né? Então, é isso, sabe? Eu acho que o primeiro choque inicial, né, resumindo, é que você tem que aceitar que dói mesmo, que é um choque mesmo e não se culpar por isso. Passar dessa fase, encarar a realidade e ajudar essa criança a se desenvolver o máximo possível, o mais rápido possível. Alterar, sim, a dinâmica da sua vida, da família, mas sem perder de vista o autocuidado e o cuidado com a família como um todo, né? O sistema familiar precisa estar saudável. Eu já vi casos em que da chegada de uma criança especial, né, particularmente do espectro autista, acaba fazendo o casal se desarmonizar tanto que há até uma separação conjugal, né? Acaba, às vezes, interferindo na relação dos filhos. Os outros filhos passam a ter problemas, a desenvolver problemas emocionais, né? Desenvolvem traumas, porque só aquela criança é vista. Então, isso não pode acontecer, né? Se veio para aquela família, aquela criança, a família precisa acolher, né? Passar do susto, acolher, se adaptar, mas sem perder de vista que cada um tem a sua individualidade, que precisa cuidar dessa individualidade e que quanto mais saudável, quanto mais unida a família permanecer, mais será positivo, inclusive, para essa própria criança, tá? Então, a chegada de um membro especial na família, de uma criança que faz parte dos transtornos do espectro autista, ela não pode gerar, não deve gerar nessa família uma desagregação. Ao contrário, né? Quando é bem trabalhado, quando isso é bem trabalhado, quando isso é bem visto, essa criança agrega mais ainda a família, unifica mais ainda a família e faz crescer toda a família. Ter uma criança especial em casa, ter uma criança do espectro autista, como eu disse, não é por acaso, essa família dá conta e essa família vai crescer muito com essa pessoa em casa. Essa pessoa não veio ao mundo por acaso, ela não é um acidente, né? Na verdade, ela tem propósito, Deus tem propósito ao trazer para o mundo crianças assim, né? E essas crianças nos ensinam muito e a gente cresce muito e a gente aprende muito com essas crianças. É desafiador, não são tudo flores, né? Não vamos romantizar a coisa e achar que é tudo fácil e simples, porque não é fácil, não é simples, é desafiador sim, é difícil sim, mas ao mesmo tempo isso é promotor de crescimento dentro da família, né? A família vai crescer e vai ser modificada, enfim, né, para melhor, né, se todos disserem sim, né, a esse presente, né, que a vida está dando, porque no final das contas eu tenho ouvido de muitos pais, né, que tem uma criança do espectro autista,
dizerem, olha, na verdade, nós somos hoje pessoas melhores, a nossa família cresceu e melhorou a partir da presença dessa pessoa, né? Desde o nascimento desse filho especial, tá bom? Então é isso, acho que o recado de hoje é esse, podemos voltar a esse assunto em outros momentos, mas é mais ou menos isso que eu queria dizer, tá? Que é desafiador, né? Mas é também é também um meio, né? De crescimento, de desenvolvimento, né? Não só para a criança, mas para toda a família. Um beijo grande para todo mundo e até o próximo vídeo.